Olá pessoal, após a gente então ter definido a relação entre o trabalho de uma força conservativa, né, e a associação que isso tem com a dada energia potencial, né, se a força conservativa for a força peso, o trabalho dela vai estar associado com menos a variação da energia potencial gravitacional. Se for a força elástica, o trabalho dela vai estar associado com menos a variação da energia potencial elástica. Então, após a gente ter definido isso, definido o que é a força conservativa, vamos tentar resolver esse exemplo 6 aqui, para ilustrar como é que a gente pode aplicar esses conceitos, tá? E ao mesmo tempo também está reforçando eles. Então, o que é o problema? A gente tem aqui um objeto, né? Vamos pegar aqui os dados do problema, né? Resumindo aqui, os dados do problema são raio de 0,12 metros, esse raio aqui é o raio desse loop, que está aqui embaixo, esse objeto que tem uma massa de 0,032 kg, ele vai ser abandonado desse ponto P, vai partir aqui com a velocidade inicial nula, e vai estar a uma altura h que corresponde a 5 vezes o valor desse raio aqui do loop, ok? Nisso ele vai percorrer essa trajetória, certo? E vai alcançar esse ponto Q. E aí a primeira pergunta que ele faz na letra E é justamente essa: qual que é o trabalho realizado pela força-peso? Ele chama aqui de força gravitacional, para esse bloco deslocar esse intervalo, né, saindo de P chegando aqui. Bem, se você fosse aplicar a definição de trabalho, né, como sendo a integral da força escalar dr, né, deslocamento em infinitesimal, você ia ter uma trajetória, você ia ter uma integral de linha, que não seria possível de ser resolvida porque a gente precisaria saber a equação que define essa trajetória aí desse loop, né? Mas como a gente verificou, a gente, não, a gente já verificou, a, o trabalho de uma força conservativa ela só depende dos pontos, ela independe da trajetória. Então isso aí vai ser importantíssimo para a gente poder resolver esse problema. Ele vai simplificar aí muito. Então o trabalho da força-peso nesse intervalo P e Q vai ser nada mais do que menos, né, a variação dessa energia potencial gravitacional aqui. Então seria mg/hq, essa altura h, desculpa, hq essa altura menor aqui que vale r, menos mg/hp, que é essa altura sim h. Se você substitui HQ pelo que ele vale, que é R, e o HP, que ele vale é 5, então fica R menos 5. Então isso daria menos 4, com esse menos aqui daria mais 4. Então essa seria a resposta do item A, ok? Eu vou deixar assim de maneira literal, né? Porque é só você substituir os dados, né? Se tanto a massa quanto a gravidade quanto o raio já estão determinados aqui, beleza? Então, calculado aqui o item A, vamos aqui partir então para a letra B. Na letra B ele já vai querer saber o seguinte, é o trabalho da força-peso, só que agora a gente vai pegar o intervalo que vai do ponto P até o ponto mais alto do loop, que seria esse ponto aqui. E esse ponto representa 2 vezes o valor do raio, né? Então você vai aplicar o mesmo raciocínio, né? Só vai mudar os valores das alturas, né? Minha altura final não seria mais o HQ, né? Que seria R, seria agora 2R. Minha altura inicial continua sendo 5R. Você faz 2R menos 5R, você vai ter menos 3R, que com esse negativo aqui fica positivo. Então aqui está definido o trabalho desses dois pontos. Nota, muito mais simples você resolver o trabalho de uma força conservativa, porque ela só depende dos pontos, né, inicial e final. Então não independe da sua trajetória, então independente de qual seja o trajeto que esse bloco execute, independente de qual seja o formato desse loop, a única coisa que vai interessar, a única coisa que vai influenciar é justamente a altura inicial e a altura final. Ok? Na sequência, nos itens C, D e E, ele já vai querer saber o seguinte: se você toma o solo, né, como sendo referencial zero, né, o ponto mais baixo do loop como sendo referencial zero, qual que vai ser a energia potencial para esses pontos, né, no ponto P, no ponto Q e nesse ponto mais alto. Então, aqui basicamente é para você poder calcular a energia potencial gravitacional. Então é só substituir. Esse ponto C, energia potencial aqui em P, vai ser 5 mgr, em D, mgr e aqui 2 mgr. Então é só jogar na equação, beleza? Enquanto a letra A e B eles pedem o intervalo, a energia, né, transferida no intervalo, aqui eu quero energia nos pontos. Tá? Então essa é a diferença entre ambas, né, ambos os conceitos. Energia potencial é a energia que o corpo possui no ponto.
né? Seja Q, P ou A, que seria esse ponto mais alto que eu estou falando. Já o trabalho pega a transferência de energia de um dado intervalo, beleza? Para finalizar aqui, ele faz a seguinte pergunta. Se em vez de simplesmente você ter liberado, né, ou ele sair aqui com velocidade nula, você tivesse lançado ele com velocidade inicial, aí diferente de zero, como isso ia modificar nas respostas que a gente acabou de calcular aqui? Bem, o trabalho da força-peso não vai ser influenciado pela velocidade dele, ok? Porque ele só depende dos pontos, né, das energias potenciais gravitacionais em cada ponto, né? Se ele agora, por outro lado, perguntasse o trabalho total, e aí você tivesse uma velocidade que não iniciaria como zero, né, como velocidade zero, aí seria diferente, ok? Mas no caso específico do trabalho, de qualquer força conservativa, ele não vai exercer, não vai sofrer influência da velocidade com que esse bloco é lançado. Então, simplesmente as respostas anteriores permaneceriam constantes, né? Permaneceriam com os mesmos resultados, né? Seria mais adequado, ok? Então a gente aqui encerra então esse exemplo 6, espero que você tenha entendido. O objetivo aqui era só apresentar conceitualmente, né, o papel que a força conservativa tem, né? Qualquer outra dúvida, é só entrar em contato.